Olá a todos, eu sou Oliveira do canal Dragon Tutoriais. Hoje eu estarei ensinando os últimos comandos básicos da ferramenta AutoCAD, que são os comandos Chamfer, Rotate, Stretch, Align e Scale. Boa aula a todos! Bom, primeiramente vamos falar do comando Chamfer. Nós temos aqui uma peça e vamos exemplificar fazendo chanfres em diferentes pontos. Para acionarmos o comando chanfro, clicamos nesse ícone. Ou digitamos na caixa de comando as letras C, H, A. Selecionamos. Assim acionamos o comando chanfro. Podemos criar o chanfro por dois métodos. O primeiro método, que é usando duas distâncias, e o segundo método, que é usando uma distância e um ângulo. Para criarmos o chanfro pelo método de duas distâncias, nós digitamos a letra D, Enter, e demos a distância que farão parte das linhas de chanfro, no nosso caso, 30 unidades. Se nós quisermos fazer um chanfro com duas distâncias iguais e um ângulo de 45 graus, não precisamos dar a segunda distância, que é o nosso caso. Só digitar Enter. A caixa de comando diz: selecione a primeira linha. Então selecionamos a primeira linha que irá formar o chanfro. Novamente a caixa de comando diz: selecione a segunda linha. Selecionamos. Assim está feito o chanfro pelo método de duas distâncias. Se quisermos fazer o chanfro pelo método de uma distância e um ângulo, nós selecionamos a ferramenta Chamfer. Digitamos agora a letra A em vez da letra D. A caixa de comando diz: selecione a primeira distância do chanfro. No caso, eu desejo o chanfro com 40 unidades e um ângulo de 30 graus. Então eu digito o valor 40 unidades. Aqui diz: selecione o ângulo do chanfro, que no caso eu quero fazer um chanfro com ângulo de 30 graus. O comando diz: selecione a primeira linha. Nós temos o ângulo de 30 graus e ali é a linha que queremos que forme o cateto adjacente, que no caso é essa. O ângulo do chanfro vai ficar aqui, essa aqui que vai ser a linha da base do ângulo, ou o cateto oposto, o cateto adjacente. Aqui diz: selecione a segunda linha, que no caso vai ser o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E aqui está um chanfro com 40 unidades e com ângulos de 30 graus. Está feito os exemplos com o comando chanfer. Agora eu vou explicar sobre o comando rotate. Para acionarmos esse comando, nós vamos na opção Modify e em Rotate. Ou simplesmente podemos digitar no teclado R, O e Enter. Assim acionamos o comando Rotate. Para utilizarmos esse comando, selecionamos o objeto, que no nosso caso é toda essa peça. Apertamos Enter. A caixa de comando diz: selecione o ponto de base. No caso, eu quero que seja o centro dessa peça. Apertamos Enter. Selecionamos o objeto. Selecionamos o ponto de base. E aqui diz: especifique o ângulo de rotação. No nosso caso, eu quero que ele rotacione 45 graus. Lembrando que ele sempre rotaciona no sentido anti-horário. Se eu digitar 45 graus, ele vai rotacionar em sentido anti-horário. Então eu digito 45 graus e aperto Enter. Agora, se eu quiser que ele rotacione em sentido horário, simplesmente nós temos a medida de...
menos 45 graus. Para ele rotacionar em sentido horário. Assim, nós explicamos o nosso segundo elemento, que é o elemento rotate. Agora nós vamos explicar sobre o nosso terceiro comando da nossa videoaula de hoje, que é o comando stretch. Com esse comando, nós podemos esticar certos elementos, nós podemos aumentar o tamanho deles, para uma determinada medida que nós selecionarmos. Para adicionarmos esse comando stretch, nós vamos na opção Modify e em Stretch. Depois de selecionarmos os objetos que queremos, que diz Selecione objeto, selecionamos eles, apertamos Enter. Assim selecionamos os objetos que nós queremos que sejam esticados. Nós usamos a seleção Green. O comando diz, especifique o ponto de base. No caso, eu quero especificar qualquer ponto no centro dessa peça. Aqui diz, especifique o segundo ponto ou vamos dar uma medida. No caso, eu quero que essa parte aumente em 200 unidades. Assim eu dou o valor de 200, clique em Enter. Vamos lá. Assim, a peça aumentou em 200 unidades. Ela era desse tamanho e ela aumentou para esse tamanho. Com isso, nós esticamos o elemento. Agora eu irei ensinar sobre o comando Align, nosso quarto comando da nossa videoaula de hoje. No caso, eu quero alinhar esse primeiro elemento com o segundo elemento. Eu quero que essa linha fique colada com essa, seguindo o mesmo alinhamento. Para isso, nós utilizamos o comando Align. Nós podemos acionar o comando Align digitando na caixa de comando as letras A, L, I, G, N. Assim acionamos o comando Align. Eu seleciono o objeto que nós queremos alinhar, que no caso é esse daqui. Uso a seleção Green, clique em Enter. Depois de selecionarmos o objeto, o comando diz, selecione o primeiro ponto do elemento, no caso nós vamos alinhar. Então eu seleciono esse ponto. Aqui diz, selecione o primeiro ponto do objeto com o qual nós vamos alinhar o nosso primeiro elemento. Como diz, selecione o segundo ponto do objeto com o qual nós vamos alinhar, E aqui diz, selecione o segundo ponto do objeto com o qual nós vamos alinhar. Apertamos em Enter. Aqui diz, que pergunta se nós queremos aumentar ou deixar a escala natural. No caso, não vai acrescentar, se nós mudarmos a escala, não vai fazer diferença. Então, clicamos em No. E aqui está. Esse elemento está alinhado com esse. Se o objeto for menor, aí podemos escolher a opção Yes. Se esse elemento aqui, por exemplo, tivesse uma medida menor que esse segundo elemento, na pergunta nós podíamos usar a opção Yes, para ele alinhar com o mesmo tamanho. Agora eu vou ensinar. Ou podemos ir na opção Modify, e nessa opção Scale. Para nós selecionarmos o objeto que nós devemos utilizar a escala, nós selecionamos objetos. Clicamos em Enter. Selecionamos o ponto de base, no caso é o centro da peça. E aqui diz, selecionamos o
valor da escala que nós devemos utilizar. Se nós quisermos diminuir a escala na metade, nós podemos digitar 1/2 ou 0,5 e Enter. Assim a nossa escala diminuiu. Podemos perceber que antigamente as medidas eram de 200 por 200 e a medida do diâmetro do círculo era de 100. Ao diminuirmos a nossa escala pela metade, a medida foi para de 100 por 100 e a medida do círculo foi para 50. Agora, se eu quiser aumentar a escala desse elemento, nós selecionamos o objeto escala, selecionamos o objeto, clicamos em Enter, selecionamos o centro da peça, que é o ponto de base, e damos o valor de 2. Se nós quisermos dobrar o valor dessa peça, só digitarmos o valor 2 e Enter. Podemos ver que temos a medida de 200 por 200 e o círculo tem medida de diâmetro 100. Ou seja, nós dobramos o valor da nossa peça. Se quisermos triplicar, é só digitar 3 no valor da escala. Se quisermos diminuir em 3 vezes, ao digitar 1/3, que é 1/3. Se quisermos quadriplicar, nós digitamos 4. Se quisermos diminuir em 4 vezes, digitamos 1/4 ou 0,25. E assim vai. Assim nós terminamos a nossa videoaula de hoje. Na próxima aula, eu estarei ensinando o comando Layers, que são as linhas. Nós vamos aprender a configurar a linha para utilizarmos no nosso desenho. Até a próxima!